Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando aqui o inferno dessa gentalha nojenta, medíocre, esse velho desgraçado, essa gente asquerosa aqui, sustentando uma farsa inacreditável, destruindo as minhas amizades aqui, manipulando questões da minha vida privada, foram fazer pesquisa aí, estão sustentando associações aqui indiretas de baixíssimo nível, uma gente nojenta, medíocre, e eu não consigo nenhum advogado para me livrar dessa corda de bandidos. No limite, eles vão me jogar na rua de novo. É isso que eles querem fazer aí para poder sustentar essa farsa até o final e me destruir, para poder ficar brincando aí de retardado, enfim, né, e tudo mais, tá? Continuam aqui usando entregadores, continuam usando meus amigos para mentir, me mantendo isolado aqui dos amigos, de qualquer possibilidade de um contraditório jurídico. É uma gente asquerosamente baixo nível e eu não consigo nenhum advogado, continuo fazendo a única coisa que esses merdas não destruíram ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? E isso provavelmente daqui a pouco vai acabar também, porque, enfim, né, para que eu continue com isso, eu vou ter que me livrar dessa gente, senão eles vão destruir isso aqui também. Enfim, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o ajuste fiscal do Haddad, do governo Lula, que foi anunciado ontem, tá? E vamos falar um pouquinho sobre algumas medidas aí que foram anunciadas, inclusive a isenção de imposto para quem ganha até R$5.000, tá? E aí vamos falar de outras coisas também, prós e contras, tá? E alguns comentários reflexivos aqui sobre isso, beleza? Então é isso, pessoal. Antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu romance, que acabou de sair, tem mais ou menos um mês, tá? E eu não consegui vender nada ainda por culpa desse bandido asqueroso que eu sigo aturando aqui, sabotando tudo na minha vida, destruindo a minha reputação, minhas amizades, aqui, meus contatos, enfim, meu tempo, minha saúde, meus projetos. É um lixo e tá à beira da morte lá, né? Vou destruir a vida de alguém antes de morrer, porque para se vingar da vida, né? Esse animal desgraçado. Enfim, e ninguém faz nada, o vermezinho continua fazendo aquilo, a única coisa que ele sabe fazer, que é merda, né? Enfim, de qualquer maneira, tá aqui, segue aqui a dica do romance, tá? E os dois marcadores, tá? Tá aqui também os dois marcadores de livro e o meu livro de poemas, que também está aqui comigo há mais de um ano, e eu não consigo vender também, ver os amigos aqui para poder, enfim, me sentir feliz aqui com isso, porque eu estou lidando com o lixo, a escória da humanidade, e nada acontece, esse animalzinho vai continuar aqui até destruir. Quem quiser entrar em contato aí, furar o bloqueio desse bandidinho, a gente conversa aqui a respeito, e se você levar o livro de poemas, o romance, os dois juntos, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o ajuste fiscal do Haddad, tá? O Haddad anuncia, então tá aqui matéria da agência Gov, certo? Haddad anuncia isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e taxação dos mais ricos. Maior reforma da renda da nossa história, afirma o ministro, assegurando sintonia com padrões internacionais consagrados, sem aumento de gasto do governo e com fim de privilégios. Então tem muita coisa interessante para falar sobre isso aí, quer dizer, vai, ao mesmo tempo que isso está sendo feito em diálogo com uma série de experiências internacionais que são bacanas, são bem-sucedidas, enfim, né, estão ali no intuito de minimizar as desigualdades econômicas e minimizar também, enfim, uma série de disparidades que existem na lógica tributária dos países, e, né, enfim, então esse diálogo com a Europa e com as boas experiências é interessante e importante para poder, enfim, né, para que a gente possa construir aqui um mínimo de civilidade que jamais vai vir da direita brasileira. Basta lembrar que o Bolsonaro, né, quando governou aí, Paulo Guedes, né, enfim, né, o Bolsonaro dando entrevista dizendo que, né, a gente tirou o imposto do jet ski, que bacana, né, rindo, e, né, um negócio assim inacreditável, né. Então, para essa gente, o importante são eles só pensam neles o tempo todo, né. E, enfim, isso não significa que também que a gente tem, isso aqui também vale aqui uma reflexão que eu já fiz aqui em outros vídeos, não significa que a gente tenha que tratar essa ideia de luta de classes, né, que é a ideia marxista tradicional, etc e tal, como algo da mesma, que tenha o mesmo desenho da ideia do racismo estrutural, porque senão a gente não vai conseguir escapar disso nunca, né? E uma parcela significativa dessa lógica que a gente tende a chamar, que algumas pessoas tendem a chamar de luta de classes, e que, em sendo assim, seria algo, né, enfim, de uma lógica inevitável da história,
é muito calcado na alienação de uma parcela significativa da população. Então, isso não é exatamente algo, isso existe, né, tá aí, essa gentalha, né, inclusive eu estou aturando uma corja desse nível aí, riquinhos asquerosamente prepotentes, que acham que tem o direito de fazer o que quiser porque tem dinheiro, compram juiz, manipulam pessoas das instâncias públicas para mentir, uma gente inacreditavelmente medíocre, mas essa gente não é a única coisa que existe, né? Então a gente talvez possa chegar eventualmente aí no futuro numa lógica em que isso seja a minoria, né? Ou seja, enfim, tenha um poder controlado por uma lógica mais ampla, como existe em outros países, né? Isso aqui não é só uma utopia, né? Está também baseado aí nisso, né? Numa conexão com experiências bem-sucedidas, etc. e tal. Um dia, quem sabe, a gente consiga se livrar dessa gentalha nojenta que é o atraso do país, né? Um bando de fofoqueiro, gente medíocre, que só pensa em coisas mesquinhas, uma gentalha assim, asquerosa, e aí a gente não consegue espaço para discutir coisas realmente importantes, tá? E tudo mais. Então, quer dizer, o Bolsonaro, voltando aqui, né? O Bolsonaro cheio de pompa anunciando que tirou o imposto de jet ski, né? Isso é a direita brasileira, né? Bom, e aí ele fala também que tem o aumento de gastos, sem aumento de gastos do governo e com fim de privilégios. Está interessante também discutir isso aqui. Agora, existem algumas críticas também a esse projeto e a essas medidas que também tem que ser ponderadas. A Maria Lúcia Fatorelli, por exemplo, da Auditoria Cidadã da Dívida, faz algumas críticas interessantes a isso, e é interessante a gente ponderar, porque inclusive há que se pensar e há que se estudar e também se uma parcela dessas críticas ou dessas medidas que são criticadas, né, por uma galera aí que está pensando o Brasil de maneira interessante, como é o caso dela, se essas medidas não são fruto de pressões do Congresso, né? Porque, repito, o brasileiro não entendeu ainda essa equação, né? O brasileiro vota 51% no Lula e 20% no Congresso, 23% ali no Congresso, 18% de esquerda no Senado. Quer dizer, isso cria uma lógica ali insustentável para o governo, né? O governo tem que ficar barganhando com essa gentalha tipo Bolsonaro, que só está pensando em tirar imposto de jet ski, só está pensando em tirar imposto do mercado financeiro, só está pensando em tirar imposto, né, deles, né? E sustentar também o dinheiro do orçamento atrelado ali aos gastos que eles, enfim, né, que eles fazem com dívida pública, título da dívida. Estão ganhando muito dinheiro com isso, destruindo aí qualquer possibilidade do país caminhar, tá? E tudo mais. E aí, bom, então, vamos lá, pessoal, vamos ler aqui a matéria. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou em pronunciamento em rede nacional que a área econômica do governo concluiu nesta quarta-feira, dia 27, um pacote de ajustes que representará uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos. O ministro afirmou que o governo federal promoverá o maior ajuste da tributação da renda da história e ratificou o compromisso do presidente Lula de que a faixa de isenção no imposto de renda será estendida a quem ganha até R$5 mil por mês. E aí isso aqui é importante, repito, né, porque essa questão tributária é uma das formas mais importantes ali de fazer o dinheiro público, o dinheiro do Estado funcionar em prol da população, né? Quer dizer, quando você tributa os mais ricos e vai eliminando o imposto dos mais pobres da classe média, você está fazendo uma coisa que é realmente importante ali para poder gerar uma lógica equitativa e, para além disso, vocês vão ver também que uma parcela dessa grana que as famílias vão economizar, por exemplo, uma pessoa ou uma família que ganha R$5 mil por mês vai economizar R$700 de imposto. Esse dinheiro vai para onde? Vai para a circulação do mercado, vai para a circulação da vida em sociedade, né? dos gastos, e pessoas vão ganhar dinheiro com isso, e aí ao mesmo tempo isso também volta em tributação para o governo. Então, enfim, isso é uma equação que é fácil de entender, e isso só vai acontecer se a gente mantiver a esquerda no poder e se a gente for aumentando aí a esquerda no Congresso, no Senado, a população entender, né, esse contexto, tá? E o Fernando Haddad, então, continua aqui a matéria, enfatizou a gestão do governo Lula como parceira das famílias brasileiras, anunciou que o ajuste de contas não afetará os gastos públicos e assegurou que o país caminha para acabar com privilégios, corrigindo excessos para que nenhum servidor público receba rendimentos acima do teto constitucional. Também tem isso, né? Essa farra aconteceu aí com Paulo Guedes, Temer, enfim, né? E mesmo durante o governo Dilma, porque em alguma medida ali
o Congresso, sendo maioria, ele vai pressionar e vai acontecer esse tipo de coisa até em governo de esquerda, né? Não tem muita saída, tá? Enquanto a população não entender isso, muita gente fica criticando, né, o governo, fica botando a culpa no Lula, ou no Haddad, enfim, né, no governo federal, quando na verdade muitos desses problemas são derivados dessa maioria esmagadora que a direita tem no Congresso, no Senado e nas prefeituras, e governos estaduais, câmaras de vereadores, enfim, tá? Bom, aí o Haddad citou também a retomada do aumento real do salário mínimo e ressaltou que o piso nacional continuará recebendo reajustes anuais acima da inflação. Lembrou a progressão da reforma tributária, a tributação dos que investem em paraísos fiscais e a introdução da taxação dos super ricos. Tá? E aí dizer, o combate a privilégios e sonegação nos permitiu melhorar as contas públicas. Se no passado recente a falta de justiça tributária manteve privilégios para os mais ricos, sem avanços na redistribuição de renda, agora arrecadamos de forma mais justa e eficiente, cumprimos a lei e corrigimos distorções. Foi assim com a tributação de fundos em paraísos fiscais e os fundos exclusivos dos super ricos. Então aqui é interessante, né? Porque essa tributação dos paraísos fiscais jamais aconteceria com a direita, jamais aconteceria. Basta lembrar que o governo Fernando Henrique Cardoso, né, o José Serra foi pego lá com grana em paraíso fiscal, na época foi um escândalo, mas não aconteceu nada porque a direita comete crime e ninguém pune, né, esse é o ponto. E para além disso, né, enfim, temos aí a situação do Paulo Guedes, o ministro da economia do país, com dinheiro em paraíso fiscal, com dinheiro lá fora, quer dizer, não confia no próprio taco, né, esse é o ponto. Esse cidadão aí que está até agora ministro aí do banco, o presidente do Banco Central, aspas, independente, que de independente não tem nada, né? Também tem dinheiro lá fora, quer dizer, é uma coisa inacreditável, né? Um negócio realmente impressionante. Bom, e também a introdução da taxação dos super ricos, que isso é uma coisa que é muito importante, porque o cara tem milhões ali e pode pagar mais do que quem ganha 5 mil, 10 mil reais, né? O ministro da Fazenda enalteceu os programas de transferência de renda e de estímulo à educação, como o Pé de Meia, e classificou as medidas que serão detalhadas nesta quinta-feira como necessárias para proteger a economia brasileira com estabilidade e eficiência. Destacou ainda a criação de regra que determina que ao menos 50% das emendas parlamentares sejam destinadas a investimentos em saúde pública, como forma de fortalecer o Sistema Único de Saúde, o SUS. Também é bacana, importante isso aí, né? Saúde e educação é uma coisa que a galera lá que estava reclamando do dinheiro gasto com a Copa do Mundo estava pedindo naquela época, né? E aí acharam que com o Bolsonaro isso ia realmente funcionar. Dependesse do Bolsonaro e do Paulo Guedes, eles privatizavam até o SUS, né? Até a saúde pública, né? Bom, e aí por último ele diz que o Fernando Haddad assinalou o retorno da importância do Brasil na geopolítica global, situado entre as 10 maiores economias do mundo, e que o país se destaca pelo crescimento econômico consistente acima dos 3% ao ano, sem abrir mão de promover justiça social. Tá? E aí tem aqui o discurso dele, né? Eu não vou ler porque tem no YouTube, posso deixar o link aí, tá? Mas ele vai falando aqui dos desafios e etc e tal, do vínculo com o trabalhador e tudo mais. Tem uma outra coisa aqui, que são as medidas específicas, né, desse projeto, tá? E vale a pena falar um pouquinho sobre elas. Deixa eu ver o tempo aqui. Que são essas, né, que vão isentar imposto de renda de quem ganha até 5 mil e cobrar mais de quem ganha acima de 50 mil reais. Tá? E aí o Haddad disse que o país vai economizar 70 bilhões de reais em 2 anos, tá, com essas medidas aí. Tá? Bom, então vamos ler aqui algumas medidas, tá? Porque o Poder 360 fez aqui um infográfico aqui bacana, né? Que explica bem aqui esse ponto, tá? Então eles dizem aqui, o Haddad anuncia economia de 70 bilhões em 2 anos. O ministro divulgou medidas na noite dessa quarta-feira, mas não detalhou. Só um detalhe ainda, que vale a pena sempre lembrar aqui, né? Os Estados Unidos, nos últimos 40 anos, teve 4 anos de superávit primário, lá no governo Clinton, se não me engano, tá? O restante tudo déficit, por quê? Porque para além dessas questões de moralismo fiscal, eles não pensam apenas com a questão dessa coisa do endividamento, dívida pública é um problema, quem paga é o povo. Pelo contrário, eles sabem que, na verdade, o povo paga mesmo quando o Estado tira de cena essa possibilidade que ele tem de se endividar para poder resolver problemas conjunturais locais, né? Então deu problema lá, aumentou o desemprego, deu alguma titica lá, o que eles fazem? Eles se endividam, aumentam, né, o déficit, mas resolvem problemas locais independente disso, né?
Então, enfim, a gente aqui não, a gente tem uma lógica aqui que é uma lógica digamos, né, da perspectiva padrão do moralismo da população, de que não pode ter dívida, porque quem paga a dívida é o povo. E é o contrário, na verdade, quem paga mesmo, né, o povo paga não quando tem dívida, o povo paga quando essa gente não investe da maneira correta o dinheiro, né, e também quando não se endivida, né, quando é o caso. Né. Basta pensar, se você tem ali, enfim, milhões de crianças nascendo no ano, e aí você não faz creche, quem paga é a população, né, que vai ter que pagar uma creche privada ou não vai nem pagar, vai ter que ficar ali, né, se virando, né, para resolver um problema que o Estado poderia resolver de maneira muito tranquila ali. Tá? Bom, enfim, aí ele diz o seguinte aqui, né, então as medidas são as seguintes, vamos lá, um resuminho, né, bem simples. Salário mínimo limitado, tá, então reajuste da remuneração só poderá crescer 2,5% acima da inflação, atualmente indexado ao crescimento do PIB. Isso aqui tem críticas a isso aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. Abono salarial só receberá quem ganha até R$ 2.640, com reajuste na inflação nos próximos anos. Tá? Então isso aqui também é uma justiça aí com a galera que ganha até R$ 2.640. Os programas sociais, né, vai ser feito um pente fino para evitar fraudes em cadastros, porque acontece muito isso também, né? Bolsa Família e outros, né? Morte ficta, ou seja, o fim do direito para quem foi expulso do exército, aí, né? Bolsonaro, por exemplo, né, ia perder o direito que ele tem lá de ganhar um dinheiro do exército tendo sido expulso, porque armou lá uma bomba, explodiu uma bomba no exército e tal, né? E ele queria explodir o país também, quase conseguiu, né? Destruir o Congresso, etc e tal. Enfim, aposentadoria dos militares, cria a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria dos integrantes das Forças Armadas, atualmente depende só do tempo de serviço, 35 anos. Tá? Transferência de pensão, limita o repasse das transferências de pensão de um familiar para outro. Tá? Benefícios fiscais, em caso de déficit primário, fica proibida a criação, ampliação ou prorrogação de benefícios tributários. Isso aqui é muito importante, tá? Porque se começa a rolar uma equação problemática entre a receita e a despesa, né? O que ele está dizendo aqui, né? Em outras palavras, essa coisa de refis, refinanciamento ou mesmo de isenção de impostos para grandes empresas, que muitas vezes são camaradas ali dos congressistas de direita que estão lá, isso cai. Isso acaba porque essa gente está ganhando aí bilhões, vocês vão ver também que é muito dinheiro e resolveria o problema fiscal do Brasil aí tranquilamente. Tá? Mais dois aqui, os super ricos, né? Aumenta o imposto para quem recebe acima de R$50 mil. Então, se o cara ganha R$50 mil, ele pode pagar mais do que quem ganha 5 mil. Né? Uma coisa muito óbvia, qualquer imbecil entende isso, menos o Paulo Guedes, Bolsonaro, porque inclusive essa gente já anda e fala, é um milagre, né? Então, quer dizer, para entender essa lógica básica, civilizada aqui, civilizatória, é demais, né? Não vão entender. Bom, e aí é isso, né? Tem aqui o último comentário, que eles dizem aqui que o ministro não detalhou o plano de corte de gastos, que tem sido preparado há mais de um mês, tá? E, enfim, eles dizem aqui, eles criticam a maneira genérica, como ele disse, mas as principais críticas não estão aqui, né? Estão em outro ponto, tá? Vamos ver aqui, tá? Porque tem mais uma notícia aqui antes da gente passar para as críticas. Deixa eu ver o tempo aqui. Então, tá aqui notícia do Infomoney, tá? Haddad detalha medidas do pacote fiscal do governo, veja os principais pontos, tá? E aí, o que mais? Né? Então, está dizendo aqui que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhou as principais medidas do pacote de corte de gastos anunciado pelo governo. Em entrevista coletiva na manhã dessa quinta-feira, o chefe da equipe econômica falou sobre os pontos mais importantes do conjunto de medidas que, segundo as projeções do executivo, devem gerar uma economia de 70 bilhões nos 2 próximos anos. Entre as diretrizes básicas do pacote de contenção de gastos estão, vamos lá, mudanças na regra do salário mínimo, que ficará restrito aos parâmetros do arcabouço fiscal. Tá? Isso aqui é uma das principais críticas, tá? Que têm sido feitas aí. Mudanças no abono salarial, tá? Que será limitado a quem ganha até R$ 2.640, corrigidos pela inflação, até atingir um salário mínimo e meio, tá? Que dá aí mais ou menos R$ 2.800, né? Um salário mínimo e meio, né? Peraí, 1.400 com 700, não, 2.100, né? Tá até menos que isso aqui, né? Enfim.
Bom, depois eu vou estudar melhor isso aqui para entender esse número aqui, tá? Mudanças na aposentadoria militar, constituição de uma idade mínima, limitação na transferência de pensões, regulamentação do teto salarial no serviço público, destinação de 50% das emendas de comissão para a saúde, crescimento abaixo do limite de gasto das emendas globais, aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de fraudes e distorções também nessa questão aí, porque o tal do orçamento secreto, né, que o Bolsonaro e o Paulo Guedes criaram, a duplinha, né, criou, isso aí gerou uma série de possibilidades de corrupção, desvio de dinheiro, né, porque é secreto, então não dá para você, enfim, né, fazer nenhum tipo de investigação. E na esfera pública, né, na vida privada é diferente, né, por isso que esses psicopatetas de merda que eu estou aturando é um bando de idiota que não entende assim, né, um palmo na frente do nariz. Mas na vida pública não pode ter segredo, né, não pode ter nada, né, você está gastando dinheiro do contribuinte, tem que estar ali tudo descritinho, tudo bonitinho, etc e tal, né? Então, enfim, é importante essa diferença, que quando a gente tem um mínimo de inteligência, quando a gente não é um fofoqueiro retardado, a gente entende essas diferenças básicas, né? Que, enfim, é uma coisa muito óbvia, tá? Que inclusive está na Constituição, né? Por isso que a vida privada é protegida pela Constituição e o gasto público tem que ser transparente, né? Esse é o ponto aí. Bom, e aí, para finalizar aqui, o ministro também anunciou o aumento do limite de isenção depois de renda, que hoje é de R$ 2.824 para R$ 5.000 por mês. Para compensar o impacto fiscal, o governo propôs uma tributação mínima para pessoas físicas que recebem mais de R$ 50 mil. Beleza, pessoal? Então, agora vamos às críticas, né? Deixa eu ver aqui, porque vamos ver o tempo aqui. Então, tem algumas críticas aqui que são feitas e que têm que ser consideradas, ao mesmo tempo que a gente tem que ponderar de onde vêm, né, essas, digamos, concessões que o governo Lula faz, e quase que todas elas são baseadas, são derivadas, são conectadas com o Congresso de maioria esmagadora de direita e o Senado também. Essa gente joga para manter, na verdade, corte de imposto em jet ski, não em milionário, né, enfim, não estão nem aí para isso, pelo contrário, né? E aí tem um texto aqui da Maria Lúcia Fatorelli, tá, que foi publicado agora há 2 dias, que diz: governo tem recorde de arrecadação e aprofunda corte de gastos sociais. Tá? E aí ela diz aqui, né, você já parou para pensar por que razão, no mesmo dia em que foi divulgado um recorde histórico de arrecadação dos tributos, o governo federal anunciou que fará mais um corte de gastos de cerca de 6 bilhões em 2024 e novos cortes em 2025 e 2026? Qual é a lógica de cortar gastos primários, que abrangem somente gastos em áreas sociais na estrutura do Estado, se o governo federal tem registrado recorde de arrecadação tributária em todos os meses do ano, sendo que em outubro de 2024 foi verificado o maior recorde desde 1995. Né? A lógica, ela diz que a resposta está no funcionamento do sistema da dívida que opera no Brasil, onde de fato está o rombo das contas públicas. Rombo que tem aumentado ainda mais ultimamente devido à elevação brutal da taxa básica de juros pelo Banco Central, Selic, que aumenta diretamente o custo com os juros da chamada dívida pública. Não há dinheiro que chegue para cobrir tamanho rombo. O sistema da dívida tem absorvido mais de 40% do orçamento federal todos os anos para alimentar seus mecanismos e os juros mais elevados do planeta. Então, o que eu falei agora há pouco aqui, né, deixa eu até colocar aqui num outro espaço aqui que ela descreve, né? Cadê aqui? Então é no final aqui, né, que ela fala aqui. Então, assim, essa questão aqui dos juros do Banco Central, a população paga a conta, de fato, quando o Banco Central aumenta os juros de maneira muito elevada, né? A gente tem uns juros aqui que enfim, 3, 4, 5 vezes maior do que os países desenvolvidos. Tem país aí que está com juro negativo, né? Tem país que tem juros de 2%, 3% ao ano, mesmo com inflação, enfim, né? Então nada disso justifica, né? Eles fazem isso para quê? Para ganhar dinheiro, simples assim, né? Bom, e aí ela diz aqui, adicionalmente é preciso recordar que durante 20 anos o Brasil produziu R$1 trilhão de superávit primário. Isso significa que durante 20 anos gastamos com toda a manutenção do Estado, ou seja, né, legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, etc. e tal, e com todos os serviços públicos prestados à população, saúde, previdência, assistência, educação, etc., R$1 trilhão a menos do que nós arrecadamos em tributos. E o que aconteceu com o estoque da dívida pública federal nesse mesmo período? Em 95, o estoque da dívida interna federal era de apenas 86 bilhões de reais. Isso no primeiro ano do FHC, né? Em 2015, o estoque dessa dívida alcançou 4 trilhões de reais.
E aí vale repetir, né? O governo Lula, o governo Dilma, lembremos aqui algumas coisas que são óbvias, qualquer pessoa que estuda, que tem uma percepção mais ampla de país, da história do Brasil, entende. O Lula teve que fazer uma carta aos brasileiros para governar, né? O Lula teve que colocar o Henrique Meirelles, né, no Ministério da Fazenda, que é um cara que era totalmente, não tem nada a ver, tanto é que foi candidato a presidente num partido de direita, quer dizer, né, tem uma perspectiva totalmente diferente. A Dilma, quando começou a ser sabotada lá pelo Eduardo Cunha, pelo Aécio Neves e aquela gentalha lá, o que ela fez? Ela colocou o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. Essa decisão dela, assim como Henrique Meirelles e outras figuras, é fruto da pressão da direita no Congresso, etc. e tal. Depois vem a bomba, né? Ou seja, aumento da inflação, aumento ali a crise econômica, etc. e tal, e colocam a culpa em quem? No governo federal. Ninguém cita o Henrique Meirelles, ninguém cita o Joaquim Levy, ou quando cita é sem a discussão mais ampla, etc. e tal, e a população muitas vezes cai nessa, acha que, enfim, né? Então, quer dizer, muitas vezes esses problemas aumentam porque o governo de esquerda, que tem uma outra perspectiva, tem que ficar fazendo concessão para essa gente o tempo todo, né? E essa gente, agora só para finalizar aqui, vale pensar, eu ia fazer um vídeo, inclusive, sobre essa questão dos áudios aí do Bolsonaro e tal, dessa gentalha que estava armando golpe, matar o Lula, o Alckmin, etc. e tal. Eles mesmos se descrevem como ratazanas, né, como rataria, né? Quer dizer, eles mesmos dizem, nós somos ratos, nós somos rato de esgoto, ratazana mesmo, né? Então, quer dizer, para a população entender não falta mais nada, é só ler o básico que eles mesmos dizem, né? Enfim, tá? Enfim, aí ela diz aqui para finalizar, né, se produzimos 1 trilhão de superávit primário naquele período, é evidente que o crescimento do estoque da dívida não decorreu de gastança alguma nos investimentos sociais e estrutura do Estado, mas sim no próprio sistema da dívida, principalmente com seus mecanismos e juros abusivos. É isso, né? Tem um sistema da dívida que é feito para quê? Né? Para que o governo gaste com o mercado financeiro, com os ricos, e o dinheiro continue na mão deles, né? Ou a população entende isso, ou isso não vai mudar nunca, tá? E aí, pessoal, vamos ao último ponto aqui, tá? Que são as críticas, mais 2 críticas aqui que foram feitas e que são interessantes, tá? De eu deixar aqui com vocês só o registro. O corte de gastos no arcabouço fiscal vai limitar o aumento do salário mínimo planejado pelo Lula, e um analista diz que essa medida é péssima, tá? E aí, enfim, diz aqui, né, que pela política o salário mínimo cresce anualmente com base na inflação acumulada no período anterior, mas a taxa de crescimento real do PIB do segundo ano anterior é aquela vigente. Mais isso, né? Em 2023 o PIB cresceu 2,9%, isso significa que o salário mínimo em 2025 deveria subir 2,9%, além do percentual acumulado de inflação, ainda indefinido. Acontece que o governo decidiu limitar o aumento do salário mínimo às regras do arcabouço fiscal. Para Wesley Cantelmo, economista e presidente do Instituto de Economia e Planejamento, a mudança proposta é péssima, tá? E aí ele diz, cada real colocado no salário mínimo é multiplicado, gera resultado na economia, as pessoas consomem, isso gera receitas para o empresário, investimentos, gera arrecadação para o governo. Se a gente reduz o aumento do salário, tende, no fim das contas, a gerar mais pressão sobre as contas do governo. Também tem muita gente aí, especialmente a direita, que faz essa crítica porque vai aumentar o consumo, vai aumentar a inflação, etc. e tal. Os Estados Unidos, por exemplo, estão borrando para isso. O importante para eles é ter consumo, é ter ali movimentação da economia local, etc. e tal. Se der problema, eles resolvem com o quê? Com o Estado. É isso que eles fazem, né? E ficam impedindo a gente de fazer. Foi isso que eles fizeram em 2008, basicamente. E eu estou citando 2008, mas 2008 nem é o melhor exemplo, porque aquilo ali foi um absurdo, assim, um descalabro inacreditável. Mas, no geral, eles fazem o quê? Eles fazem isso, estimulam a economia, estimulam o consumo, produção, etc. e tal. Deu algum problema, eles usam o Estado para resolver. Isso é o ponto. E a gente fica impedido de fazer isso aqui por conta dos neoliberais, da direita brasileira, tá? E por último, agora na verdade uma notícia boa aqui, né? Que eles dizem aqui, o Brasil de fato, isenção do imposto de renda para 26 milhões de pessoas custa o mesmo que a renúncia fiscal de apenas 75 empresas. E é isso, né? Esse governo, o governo deve deixar de arrecadar 35 bilhões e etc e tal, e isso vai beneficiar 26 milhões de pessoas. Já o valor que será abdicado da arrecadação de tantos trabalhadores equivale às renúncias fiscais concedidas a apenas 75 empresas
de janeiro a agosto de 2024. É o que eu falei, quer dizer, você coloca lá um Bolsonaro, um Paulo Guedes, um Temer, um Fernando Henrique, um Aécio, etc e tal, eles querem acabar com o imposto de jet ski. É isso que eles querem, né? Isso aí é a mesma coisa da renúncia fiscal. Então, renúncia fiscal para grandes empresários são amiguinhos deles e são parceiros ideológicos, né? Então, se a esquerda sai do governo, piora. Esse é o ponto, tá? Então, a gente vai continuar discutindo esse tema aí, tá surgindo aqui novidades, a gente discute mais aqui. Enquanto essa escória não destruir aqui, eu vou fazendo, beleza? Grande abraço aí, pessoal, tamo junto. Fui.